rápido, eu nem consigo fazer isso, ministrar nada, porque eu estou precisando da sua oração. Vocês estão orando por mim? Ore por mim, porque essa semana foi desafiadora. Uma gripe daquelas que foi ontem, eu estava andando parecendo que era manca. Lloyd e Saulo fazendo piada na minha cara, que até a lombar atacou. Olhem pela minha saúde, amor, igreja. Aleluia. Tenho tanto para dizer a vocês. E estou aqui temendo a presença de Deus. Mas eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas. Meu coração está estremecendo. E eu oro ao Espírito Santo de Deus que Lucas 22, versículo 7, que Ele possa nos revelar nessa manhã a sua verdade, que não seja uma interpretação de homens, que não seja machismo, mas que seja a revelação da palavra dele. Amém? Vocês conseguem me ouvir bem falar? Sim. É que eu vou ficar tossindo bastante. Quem abriu aí, diga Escola de Bíblia, grande discípulo. Quem abriu aí Lucas 22, 7? Escola de Bíblia. Bíblia é pouco. Quem está com a Bíblia aí? Conseguiu achar? Lucas está no Novo Testamento, depois de Mateus, de Marcos, antes de João, né, pastor? Glória a Deus. Na semana passada nós estávamos aqui ouvindo a respeito da mesa, não foi? Botei todo mundo para desenhar a mesa, bonitinho. E o versículo que tem nos guiado nessa série de palavras, prepara uma mesa, é Provérbios 9:2, que diz: a refeição, matou-se os animais para preparar a refeição, preparou o vinho e arrumou a mesa. E nós estamos aqui na celebração, né? Que na verdade foi na sexta-feira, na ceia de Páscoa, onde o cordeiro foi sacrificado para que o seu corpo fosse alimento para as nossas vidas e o seu sangue também. E nós hoje vamos continuar essa série de palavras. Na semana passada nós vimos a importância de nos alimentarmos na mesa de casa. Quantos aqui lembram disso? Amém. Você se alimentou aí durante a semana? Olha que o Espírito Santo está de olho. Oh, glória! E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a mesa da igreja. Não sei, tinha 2 meses. Então, o tema de hoje, queridos, é a comunhão na mesa. De haver. Tem comunhão na mesa. Nós precisamos aprender a viver a verdadeira comunhão do Evangelho. E a gente vai navegar um pouquinho nessa palavra de Deus em alguns versículos para que você entenda a verdadeira comunhão, que é o partir do pão. Amém? A Bíblia diz em Lucas 22:7 o seguinte: chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa, para que a comamos juntos. Fala comigo, juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, diga comigo, casa. Digam ao dono: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele nos levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Fala comigo, arrumada? Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e ali prepararam a
a refeição da Páscoa. O versículo 14 diz: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Falei comigo, tomar lugar à mesa. Mais uma vez, tomar lugar à mesa. E a terceira, né? Com muita veemência. Tomar lugar à mesa. Está começando uma bacharada aí? Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Olha o entusiasmo de Jesus por esse momento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. 19. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Não sei se vocês acharam um detalhe aqui. No versículo 20, a nova versão transformadora diz o seguinte: depois da ceia, tomou o cálice de vinho e disse. E como eu falei na semana passada, a ceia ela não era simplesmente o cumprimento do comer o pão e beber o vinho. A ceia era uma refeição compartilhada numa mesa com Jesus e seus discípulos. E se a gente for navegar por todo o Novo Testamento, depois que Jesus morre e ressuscita, os seus discípulos começam a edificar a igreja de Cristo, nós vamos ver em muitas passagens que os discípulos eles levaram essa cultura, esse hábito de compartilhar a refeição à mesa, e isso era a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor, Jesus escolheu. Por que, queridos, que Jesus escolheu trazer essa representação tão divina do pão e do vinho neste momento da ceia? Nada do que Jesus fazia, queridos, era desproposital. Tudo que Jesus fazia, coloque na sua cabeça, era extremamente intencional, até porque os seus dias estavam contados. Ele poderia ter iniciado o seu ministério muito antes, mas não, ele iniciou no tempo oportuno de Deus, aos seus 30 anos, e com 33 anos de idade, ou seja, durante 3 anos, ele tinha uma missão hiper desafiadora. Então, tudo que Jesus fazia, o não que ele dava, o sim que ele dava, o daqui a pouco eu vou, tudo era intencional da parte de Jesus. E não menos nesse momento, porque era a última coisa que ele faria com seus discípulos. E ele escolheu fazer isso compartilhando de uma refeição à mesa. Ele estava trazendo um ensinamento para a gente que, na verdade, já tinha sido instituído esse mesmo princípio anos atrás, na primeira Páscoa celebrada. Porque a ordem de Deus era: mate um cordeiro e comam essa refeição. O cordeiro vai ser de alimento para vocês em família. Dividam na mesa, e se a família for muito pequena, junte outras famílias pequenas e celebrem essa Páscoa compartilhando de uma refeição. Então, Páscoa, ceia, nada mais é do que compartilhar uma refeição específica. O cordeiro que foi sacrificado e o seu sangue que foi utilizado propositalmente para nos libertar da morte. A Páscoa fala da passagem de uma condição de escravidão para uma condição de vida livre em abundância. Tem alguma coincidência aí com o que Jesus fez? Porque ele mesmo disse no versículo 16: pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele estava falando até que esta refeição da Páscoa se cumpra no reino de Deus. Porque fazia
partir do 23. Jesus, então, naquele momento, na ceia de Páscoa específico, ele institui um ato profético, um ato de recordação, um ato para que a gente pudesse deixar muito claro na nossa mente que ele morreu em sacrifício por nós, que ele morreu para nos fazer passar da condição de escravos para livres, da condição de servos para filhos, para amigos, para íntimos de Deus. E Paulo, quando está ensinando a igreja de Coríntios, dos Coríntios, ele fala o seguinte, a partir do 23: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, olha de novo, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que vocês comem deste pão. Ou melhor, volta. Façam isso em memória de mim, sempre que eu beberem, porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Só que ele vem no 27, queridos. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quando a gente ouve esse versículo, eu acho que tem muitas pessoas aqui que já nasceram crentes, outras que têm muitos anos de crentes, e que já ouviram essa passagem aqui sendo dita a cada ceia. É ou não é? E quando a gente ouve esse ensinamento aqui, a gente muitas vezes foi ensinado de que a gente precisava se examinar nesse momento para entender se temos pecado ou não, ou seja, se somos aptos ou não para ceiar, não é assim? Sim. Só que o que o apóstolo está querendo nos ensinar, queridos, a gente entendeu tudo errado. Porque, vamos ler de novo, olha o que ele diz: quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns até adormecem. O que ele está falando aqui? Algumas versões, na minha diz assim, sem honrar o corpo de Cristo. Algumas versões vai dizer, sem discernir o corpo. E o que é esse discernimento do corpo, queridos? Ele não está falando em nenhum momento se você está em pecado ou fora de pecado. Ele está falando para que você possa perceber o significado deste corpo. Discirna o que é o corpo de Cristo. Porque se você estiver comendo do pão e bebendo do cálice sem discernir deste corpo, sem entender o real significado deste corpo, sem entender o real propósito desse corpo e deste momento aqui tão precioso, chamado ceia do Senhor, você vai estar em apuros, porque ele diz assim, comem e bebem julgamento para si, ou seja, juízo, castigo. E o que Paulo está querendo dizer, queridos, é que quando ele chega no 30 diz, muitos estão fracos e doentes e alguns adormecem, é porque a gente está fazendo exatamente o que ele falou lá na frente, que a gente leu na semana passada. A gente está querendo comer da mesa da igreja, se esbaldar, receber a nossa porção, o nosso pedaço de pão, o nosso porção de cálice, e ir para casa. Já analisei as minhas vestes, estão alvas. Já analisei, estou santa, estou pura, estou certinha em Deus. Posso tomar do cálice, posso comer do corpo e vou para casa, ok, um mês, ok, na presença de Deus. Isso é aceito, Senhor. Por muito tempo nós praticamos assim dessa forma. Mas o Espírito de
Deus está nos chamando a atenção de que nós precisamos entender o real sentido disso. Nós estamos aqui para que uns possam ensinar aos outros, partilhar deste pão. A Bíblia diz também em 1 Coríntios 10, no versículo 16, assim, ó: quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Nós não somos seres individuais. Neste tabernáculo, nós somos um só corpo. E isso não é uma representação pequena, não. Isso é algo que deve ser o centro das nossas reuniões. Nós precisamos nos atentar de que é partilhando esse pão, esse alimento, essa refeição, discernindo o propósito desse corpo. Porque, como eu falei aqui no início do culto, se fosse para acessar a presença de Deus, vir ao tabernáculo, vir à igreja, vir a esse templo, você não precisaria vir. Você consegue orar em sua casa? Amém. Você busca a presença de Deus assim, e a presença dele se manifesta em você assim, de uma forma que você não consegue ficar de pé. Você já teve essa experiência na sua casa com Deus? Amém. E por que você tem que vir à igreja então? Não é por isso que muitos têm dito que não precisa congregar? Porque param aí, né? Nós temos de fato acesso. Só que isolados somos membros, juntos somos corpo. Jesus não disse assim: olha, comam cada um o seu próprio membro. Ou não disse assim: vamos trazer 12 pães aqui, cada discípulo leva um. Ele disse: um só pão partido, e cada pedacinho aí está unido, um só corpo. Aleluia. Não é à toa isso não, queridos. Os detalhes da palavra nos abrem os olhos para o real propósito que Deus tem para a nossa vida aqui neste lugar. Tem presença, pão da presença, tem alimento, tem momento. Na nossa casa tem, nós fizemos a representação daquela mesa da semana passada. Mas também tem uma mesa para ser compartilhada aqui na igreja. E a gente não pode querer só comer. A Bíblia diz: olha, aquele que tem fome, coma em casa. Aleluia. Versículo 11:34. Se estiverem com fome, comam em casa. A refeição para matar fome é em casa. Mas a refeição para partilhar pão é na igreja. Como é que você participa do corpo de Cristo em casa, querido? Não tem como. Como é que você... Por isso a Bíblia diz: olha, é bom que dois estejam andando juntos. Por quê? No dia que você acorda desanimado, no dia que você tropeça em algo, você tem uma mão para te estender. Só que o problema é que nós não estamos sendo essa mão aqui na igreja. Nós estamos sendo a mão para empurrar às vezes. Você viu fulano? Misericórdia mesmo. Você viu fulano? Estava assim assado. Ó, pegou a cera, que absurdo! Pegou a cera. Querido, eu quero te lembrar que Jesus foi muito enfático. Ele disse: eu não vim para sãos, eu vim para doentes. Então quem mais tem que compartilhar com o meu pão e beber o sangue é aquele que está em pecado. Porque essa pessoa que precisa ser lavada, santificada, ser livre, passar da condição de escravidão do pecado para a vida. Você entende? Chegou o momento de nós sermos igreja de fato, queridos. Mas não é só numa ministração, não é só em vir para a igreja abraçar o outro, não. É viver igreja, é discernir o corpo de Cristo. Amém. Pastora, como é que eu vou discernir o corpo de Cristo? Ó, vamos lá em Lucas de novo. Volta aí, Lucas 24. Eita Deus. Jesus morre. Jesus ressuscita.
E aqui em Lucas 24, ele aparece já ressurreto para alguns discípulos, mais especificamente a dois. Lucas 24, versículo 13. Pode apertar os cintos, viu? Agora, não. Lucas 24, 13 diz o seguinte: naquele mesmo dia, vocês entenderam, né? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, só tinha aparecido a Maria até então, e foi lá aparecer novamente para os discípulos que estavam indo para um povoado chamado Emaús. Só que esses discípulos não eram os 12, eram discípulos que o seguiam, tá? E aí eles, vai dizer assim no 13: naquele mesmo dia, todos os seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, fala comigo aí, caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Impedidos. Guarda isso aí, impedidos de reconhecer. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então dele, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. Irônico ele, né? As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Olha o que 21 vai dizer: tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Qual é a conjugação desse verbo aí, pastora Rita? Você que é professora. Tínhamos esperança. Algum passado ainda. Algum particípio. Pretérito, mas imperfeito. Mas preste atenção. É sobre se falar do passado. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Eles estavam aqui contando os acontecimentos. Eles estavam contando os fatos. Perceba que, hora nenhuma, eles estavam entusiasmados, dizendo: está se cumprindo a promessa. Hora nenhuma, eles estavam reconhecendo os ensinamentos que eles já tinham vivido e ouvido há muito tempo. Porque Jesus disse os detalhes: eu vou morrer e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ele ainda disse os dias. Mas eles não estavam reconhecendo. Eles estavam entristecidos. Eles disseram: até tem evidência, o corpo sumiu, mas será que tem dúvida que ainda veremos? Mas ninguém viu ele ainda. Aí Jesus faz assim no 25. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Olha aí. Será que a gente não está se assemelhando a esses dois? Como está custando a gente entender o que está escrito na Escritura? Não percebe que era necessário que o Cristo sofresse
Santa, um por cima do outro, os primos, tios, as tias. E aí fica todo mundo, apagou a luz, está todo mundo conversando ainda. Foi assim que eles começaram a conversar? Eles foram para onde? Na mesa. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram neste momento. Ele desapareceu. Queridos, há algo muito sério aqui nessa passagem. Eita Jesus. Isso se chama foco, perspectiva e expectativa. Talvez eu e você estamos com foco, perspectiva e expectativa do mesmo jeito que esses discípulos estavam. A Bíblia diz que no caminho eles estavam com foco nos acontecimentos. E está falando dos problemas, do que aconteceu, do que eu estou vendo, do que eu não estou vendo, porque ninguém viu o corpo. A tristeza em meu coração e eu perco a esperança. Às vezes nós estamos vindo aos cultos exatamente com isso. Eu esperaria que Deus restaurasse o meu casamento. Eu esperava que Deus transformasse a minha vida. Eu esperasse que Deus abrisse uma porta de emprego para mim. Eu espero que Deus cure tal pessoa, a mim mesmo. Achava que era Ele que ia fazer isso. E todo mundo eu aqui pedir para que Ele restaure Israel. Restaure Israel, restaure Israel. Ei, você não está vendo que Ele já está do seu lado cumprindo essa promessa? Aleluia. Os olhos deles estavam impedidos de ver, de reconhecer Jesus. Nós estamos, queridos, nessa casa, impedidos de reconhecer Jesus na vida do nosso irmão, impedidos de discernir o corpo de Cristo. Jesus está aí do seu lado, você sabia disso? Olha aí para o seu irmão. Olha aí para o outro irmão. Jesus que está aí do seu lado. Mas esse meu irmão é imperfeito. Mas esse meu dedinho é torto. Mas esse meu nariz é bolinha. Mas essa minha orelha é de abano. Jesus está aí do seu lado. Aleluia. Nós somos membros do corpo de Cristo. Enquanto nós viemos nessa casa pensando no nosso próprio umbigo, nós não estamos discernindo o corpo de Cristo. Olha aí. Nós precisamos ser intencionais como Jesus foi e pensar como nós podemos compartilhar uma refeição nessa casa. E eu não estou falando de apenas refeições, não. E não é, inclusive, né? Não é nem uma coincidência que a comunhão se faça mais durante refeições. Quantas vezes a gente foi para a casa da apóstola de modo despretensioso, depois do culto? Ela preparou lá rápido uma comida, a gente almoçou em família e corações foram sarados. Corações foram discipulados em família, na mesa. É isso que Deus tem para a nossa vida aqui. Aleluia. Nós precisamos ser intencionais em como nós podemos discernir o corpo de Cristo dentro desta casa, numa reunião, até mesmo, quem sabe, repensando o modelo, o formato da nossa reunião. Porque perceba que a gente chega, você faz uma oração aí no seu secreto, que nem deveria ser aqui, deveria ser na sua casa. Concorda? Você levanta a sua mão e você adora Ele, você nem olha para o irmão. Na hora da ceia, você bebe o seu sangue e você come o corpo. Nem olha para o outro, nem vê se o outro está precisando de oração. Às vezes o outro está ali se examinando, chorando, dizendo: Pai, eu pequei, me ajude. Querendo só uma mão ali para profetizar restauração, vida. E eu estou aqui, ó, Deus. E eu, Senhor, e eu, Senhor, e eu, Senhor. Precisamos repensar isso, porque isso não é ser igreja. Sabe o que era a igreja? Igreja era, eles entenderam de um modo tão profundo a igreja primitiva, que eles quiseram se desfazer do que era deles individualmente. Eles tomaram, vamos compartilhar tudo, a vida, as finanças.
Misericórdia. Você daria a herança do seu pai, da sua mãe, da sua avó? Recebeu um valor de um terreno, de um avô, e aí está na sua conta bancária. Você daria para que em comunidade todos usufruíssem desse privilégio, desse recurso? E eu não estou pedindo que a gente chegue a esse nível, não. Embora é isso que a igreja, a palavra nos encoraja. Mas precisamos parar de focar só no que é o nosso e começar a olhar uns para os outros, para as debilidades dos outros, e começar a ensinar uns aos outros, e começar a ativar os nossos dons ministeriais na mesa de casa, e chegar aqui e ir lá e pôr as mãos e curar enfermos e profetizar vida sobre outros. Amém. E abraçar alguém na porta que chegou desesperado dizendo: é a minha última tentativa, porque senão eu saio daqui e me mato. Você sabia que tem pessoas que chegam na igreja nesse estado? Você sabia que tem irmãos, crentes, salvos no Senhor Jesus Cristo como nossa apóstolo? Que talvez estejam desejando a morte, a gente não está nem vendo. Os nossos olhos estão impedidos de ver. Olha aí. Falta discernimento. Do quê? E por isso? Quem come esse pão e bebe esse cálice sem discernir o corpo, come e bebe indignamente. Foi assim que a gente leu? Quando foi que eles reconheceram Jesus? Sentado à mesa. Mas Jesus não ensinava? Gil está falando aqui, ó, um ato semelhante ao que Jesus fazia. Um ato semelhante ao que Jesus fazia, sim, mas não era por isso. Porque se assim fosse, quando Jesus começou a ensinar no caminho, eles também teriam reconhecido, não era assim? Porque a Bíblia diz: todos, e quem fazia isso? Você acha que algum fariseu falava dessa forma? Qual era a marca de Jesus? Mas deve ter vindo, acreditamos, né? A Bíblia deixa claro, mas deve ter vindo no corpo transfigurado. E aí, eles reconhecem Jesus quando Jesus parte o pão. Nós só podemos reconhecer, querido, Jesus na nossa vida quando a gente estiver vivendo o partir no pão. A Bíblia diz que no caminho, quando Jesus ia embora, ele disse assim: não, venha, fica conosco. Eles estavam gostando daquilo. Quando Jesus, eles reconhecem que é Jesus, Jesus some, eles viram para o outro e dizem assim: você não estava sentindo uma coisa gostosa? Olha aí. Não ardia o nosso coração enquanto ele falava? A gente está se contentando com o nosso coração ardendo, queridos. Vir à igreja e ser renovado no momento de adoração, receber uma palavra que te chacoalha, a gente está tendo o coração ardendo. Mas não é isso que Jesus fez por mim e por você. Não foi para arder o nosso coração que Jesus se sacrificou numa cruz. Eita, Jeová. Nós queremos estar no caminho, só no caminho, chorando, lamentando as nossas dores, dizendo que a nossa esperança foi perdida. Será que ele vai vir? Será que de fato ele ressuscitou? Mas é só no partir do pão. Em que lugar? Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de conversa. Mesa é lugar de reconciliação. Mesa é lugar de negociações. Mesa é lugar de projetar novas ideias. E é isso que eu e você precisamos fazer neste lugar. Nós precisamos parar de vir a este lugar com a mentalidade de cliente. Olha Nós aí. chegamos na casa de Deus como se nós somos clientes. Esse louvor não foi bom. O pastor Ícaro me desafinou hoje. O Lloyd está cantando muito baixo. Melissa não estou nem ouvindo a voz. Jéssica errou na batida. Estou falando que estava aqui. O Giovanni estava cantando muito, soprando muito forte, muito alto no meu ouvido. Pastor Jonas não pregou legal hoje. Só contou história. A gente fica aqui analisando a experiência do cliente. É
precisamos viver igreja. Aleluia. Precisamos viver igreja urgente, queridos. Sabe por quê? Vá lá em Coríntios de novo, no texto que Paulo está nos ensinando sobre a ceia. Coríntios 11. Porque ele fala no 30, por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, Olha aí. e alguns até Morte. adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, entenda essa palavra dessa forma aqui, ó, quando nós somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Para que não sejamos condenados com o mundo. Versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aí está eu e você, todo culto, há 11 anos, há 16 anos, há 23 anos de ministério, né? Vou botar 23 anos, fazendo a ceia do Senhor. E aí quando chega lá, Pai, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Entendeu aí? Porque que diz assim, apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Eu não conheço as tuas obras. Eu não te conheço. Porque o Evangelho sempre foi sobre relacionamento. Eita. O vertical e o horizontal. Uma vez a pastora Lodi pregou numa rede de jovens, ela falou sobre isso, não é? A dor que foi numa cruz. Para mostrar, ó, existe essa via aqui, nós com Deus, nossa casa, a mesa de casa, sua mesa de jantar, com o pão da presença, com as vasilhas, as colheres, arrume sua mesa em casa. Mas se lembre que há também a via horizontal. Eu com meu irmão, aquele que está do meu lado, eu só consigo reconhecer Jesus na minha vida, queridos, e viver toda a porção que Ele tem para mim, se eu conseguir viver esta realidade de servindo o corpo, compartilhando. Eu ensino o corpo quando eu venho para cá, querendo me esmerar e dizendo assim, olha, o que tem para fazer aqui? Para que a gente viva um momento melhor. O que tem para fazer aqui? Como eu posso servir? Como eu posso arrumar? Como eu posso trazer? Você entende por que a gente fica aqui? Faz junta panela, faz café da família, faz cafezinho de boas-vindas, faz tudo o quê? Em volta de onde? É nesse lugar, queridos. É nesse lugar que a gente precisa estar. É nesse lugar que a gente precisa viver a comunhão de Cristo nas nossas vidas. Paulo disse assim, em 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim. Olha aí. Faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Esse é o propósito da igreja. Esse é o verdadeiro propósito. Isso aqui é o discernimento do corpo. Eu não faço o que é melhor para mim. Eu faço o que é melhor para os outros, para o comum. Para que muitas vidas sejam salvas. Para que muitos outros sejam salvos. Então a jornada deve ser: fui encontrada por Jesus, me submeto a Ele, recebo uma igreja que me encoraja, que compartilha os seus dons comigo, seu ensinamento, sua visão, derrama sobre minha unção, cresço, me fortaleço e passo a ser essa pessoa para quem vai estar chegando. Glória a Deus. Só que a gente não está vivendo esse ministério, não está vivendo essa realidade. Nós precisamos nos arrepender disso.
Precisamos preparar uma mesa na igreja. Com quem eu posso contar? Amém. Você pode ficar de pé? Nós precisamos preparar uma mesa na igreja. Assim como nós precisamos preparar uma igreja na casa, nós precisamos preparar uma igreja, uma mesa na igreja. Se a gente vai ainda para a mesa da ceia, da Páscoa, em João 13, sabe quem estava fazendo parte dessa mesa? Três classes estavam fazendo parte dessa mesa. Foram citados. O que Jesus amava, E o que o povo... o que traiu Jesus e o que negou Jesus. Todos fizeram parte da mesa. Jesus não excluiu nenhum deles. Em João 13 ele vai dizer assim: olha, não digo essas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou aquele de quem fala as escrituras. Você é um pequeno Cristo? Você tem coragem de colocar na sua mesa, de sentar do lado daquele que vai te trair? Ah, pastora, mas eu já fui muito ferida na igreja. Ah, pastora, mas eu já fui muito perseguida, né, pastora? Misericórdia. Já fui rejeitada, já fui massacrada, já fui criticada, Deus. Como é que eu vou conseguir me abrir outra vez para me relacionar intimamente? Não é aquele a paz do Senhor, querido, como vai? Não é esse nível, não. Deus quer que a gente saiba os problemas uns dos outros. Deus quer que a gente saiba se tem comida na geladeira um pouco. Deus quer que a gente vá lá e provenha, se ajude, ensine a palavra, oriente o dom, tire o dom um do outro. Foi para isso que nós estamos aqui, fomos feitos, fomos salvos, resgatados. A Bíblia ainda vai dizer que eles começaram a perguntar, porque Jesus disse assim, no 21, então Jesus sentiu profunda angústia. Não foi fácil para ele, não, estar compartilhando o alimento com quem ia trair ele. E ainda com um beijo. E exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber a que ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado da mesa. Vai ter lugar também para os discípulos amados. Não é só o que trai, não. Talvez do seu lado tenha uma pessoa que é um discípulo amado e você está olhando para ele como aquele que pode me trair. Não vou me abrir. Não vou ser vulnerável a ele, porque ele pode me machucar. Ele pode ser aquele que vai trair. E eu não tenho essa revelação. Os discípulos sabem aqui quem é. E aí Pedro fala assim para o discípulo amado: pergunta nele. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Já que você tem intimidade com ele, pergunta a ele quem é que vai trair. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão que colhei na tigela. E depois de molhar um pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E a Bíblia vai dizer que Satanás se apossou dele. Jesus disse: vai fazer logo o que você tem para fazer. Mas ele ainda continuou na mesa. Sabe quem também estava na mesa? No 36, Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Na mesa, Jesus, o que traiu, o que negou e o amado do lado dele. Porque Judas estava perto, percebe? Ele molhou o pão na tigela e entregou a Judas. Eram 12 discípulos, mas Jesus ele não podia levantar
entendia que ele precisava compartilhar com todos. Então, queridos, quando alguém pisar no seu sapato, olhe com um olhar de amor. Porque antes disso tudo, lá em cima, ele traz esse ensinamento, ele diz assim: olha, amem uns aos outros como eu vos amei. Eu estou te dando um novo mandamento hoje. Não é como você se ama, não. É como eu amei vocês. Eu amei aquele que traiu. Eu amei aquele que negou. Eu amei aquele que estava me ouvindo e me obedecendo o tempo todo. Ame cada um deles. Difícil isso, queridos. Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita a essa missão. Eu e você aqui não podemos sair deste lugar se nós queremos compartilhar do corpo de Cristo. Nós não podemos sair desse lugar com uma missão de ser conhecido pelo nosso irmão e de fazer com que ele seja conhecido. Precisamos. 2023 é o ano da reconciliação. É o ano de entrar aqui, ó. Vocês esqueceram? Só porque tá no quarto mês já? E a gente falou isso em janeiro? Não. 2023 foi janeiro, é o ano o mês da reconciliação. 2023 é o ano da reconciliação. E o que é reconciliação? É trazer de volta. É unir. É conciliar, trazer para perto. Nós vamos viver isso nessa casa. Nós vamos viver isso nessa casa. Chega de a gente ficar vindo e só indo embora. Vem e vai embora, vem e vai embora. Ei, queridos, Deus não tem isso para você. Eu não posso deixar que você faça isso na sua vida. Se você decidir por você, infelizmente eu só vou poder interceder pela sua vida. Mas como sua pastora, nesta manhã, eu estou sendo usada como boca do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se comprometa a viver o corpo de Cristo neste lugar. Diga, Pai, o que é que tem para fazer? Porque ninguém aqui é novo, exceto o meu irmãozinho ali. E desculpa, e minha irmãzinha também. Ninguém aqui é novo. Ninguém aqui se converteu agora. Ninguém. Precisamos ativar a nossa vida espiritual. Nós não somos um corpo. Se lembra disso? Nós não somos terrenos. Nós não somos a nossa casa aqui na terra, o nosso emprego aqui na terra, os nossos estudos aqui na terra. Nós somos seres espirituais que foram santificados e receberam o selo da promessa. Vamos ser levados de volta ao Pai. Essa deve ser a nossa prioridade. Então, se você entendeu essa mensagem nessa manhã, levante sua mão agora e faça um voto com o Senhor. Diga, Pai, eu não sei como eu vou fazer isso. Eu não sei como eu vou passar por cima das dores, das cicatrizes, das ofensas. Eu não sei, eu só estou com medo. Seja sincero. O que Ele mais ama de mim, de você, é sinceridade. Diga, eu não sei. Eu não sei ser igreja ainda. Me ajude. Me ensine. O que é a parte do pão? Me ajude a discernir. Abre os meus olhos para que eu possa ver a realidade de viver a igreja, Senhor. Porque a tua palavra nos diz que foi em casa, foi na mesa. Este lugar, Senhor, nós queremos fazer uma casa. Entra, pode habitar, Senhor, no nosso meio.